Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Alô amigos, estamos começando mais um programa RicardoOlandini.net. Nosso convidado de hoje é Paulo Amorim, administrador de empresas, mestre, especialista em people, em gente, né, em pessoas. Foi vice-presidente mundial da Dell na área de recursos humanos, né, o que deu uma vasta experiência ao Paulo e mais, né? Começou, tu sabe, eu vou te interromper. Estou lá mexendo nos meus livros lá em casa e achei o passeio do nosso livro, o livro do Álvaro Teixeira lá. Grande Álvaro Teixeira. E tem foto do amigo lá, fardado, né, de motociclista. Né? Tipo, é verdade. Também, né, metido nessa belo coisa. hobby. Grande cara, o Álvaro Laranjeira Teixeira, que nos deixou precocemente. Isso aí, realmente. Né? Trabalhasse com o Álvaro aqui em Porto Alegre. Trabalhei com ele aqui, grande figura, depois ele mudou para o norte. Estava dando aula lá na universidade. Isso, estava bem feliz lá e aí deu Alagoas, assim, né? Alagoas, uma coisa assim, não? O Espírito Santo. Espírito Santo, acho que era Espírito Santo, é isso aí. Espírito Santo. Grande Álvaro. Álvaro Laranjeira Teixeira, aquela homenagem a ele, a família dele, é um grande cara. Grande pessoa. Né? Sem cabelo, mas cabeludo, já viu uma coisa dessa? Ele era uma peça, tinha uma peça sempre divertida, me lembro muito dele. E motociclista, eu tenho uma apreciação pelo motociclismo, porque o motociclismo nos traz muitas lições de vida, de carreira, inclusive. Já que tu começou por aí, só vamos contar um pouquinho da sua história também de motociclista, porque tu gosta de... né? Motociclismo para mim é um hobby, eu gosto muito porque... existe um ditado que a gente tem no nosso grupo que chama o seguinte: não se sai do sumário no motociclismo. O que quer dizer isso? Quando a gente sai, o objetivo é vento no rosto, passear, e aqueles problemas, aquelas questões de vida, se tu está em crise ou não está com dinheiro, não tá, naquele momento isso não interessa. O que interessa é uma diversão, tem um grupo que o objetivo ali é se divertir, tá? Então, eu gosto muito de motociclismo por isso, porque existe uma colaboração, não tem competição. Tu nem sabe muitas vezes quem é que está do teu lado. Às vezes é um policial federal, é um juiz, é um médico, é um engenheiro, é um mecânico. É um motociclista. É um motociclista. E não existe patentes, não existe regras políticas, corporações, não existe nada. É um grupo que sai para passear e se divertir. Isso é que me atrai muito. Então, eu tenho moto desde guri, desde os 12, 13 anos, eu tinha aquelas mobiletes, né? E depois, à medida que a gente vai crescendo, o tamanho da moto também vai crescendo, né? Alemã, italiana, inglesa ou americana? Inglesa, uma Triumph inglesa, uma Rocket 3, que é um dos maiores motores. Tu viu que eu conheço as principais, né? Minha moto tem algumas russas que são cópias de alemãs, né? Que foram feitos lá durante a guerra. Tem. Eles trabalham muito essa parte do vintage nos motociclismo. A própria Triumph tem uma que é Bonneville, que é uma réplica de uma muito antiga que existia, claro que com alta tecnologia, né? A minha é uma Custom, é uma moto grande, aliás, é o maior motor em cilindradas produzido em linha no mundo. Quantas cilindradas? 2.300 cilindradas. Deus do céu, para quem andava de cinquentinha. É verdade, é verdade. Tá, e mobilete o que era? 10? Mobilete 10, 15? Eu acho que era um motorzinho pequenininho, não andava nada, né? E são 380 quilos, 150 HPs, 22 de torque. Meio Fuca. E 22 de torque, para quem não entende muito, eu também não entendo, 22 de torque é o torque de uma S10. A força de uma S10. Uma caminhonete S10. Então, assim, tem que ter cabeça para dirigir, né? Isso é importante. E aí, vinculando assim com o que isso traz para a vida profissional, é essa colaboração, é esse aspecto de estar todo mundo junto. Nós realmente, assim, é um grupo muito divertido, mas quando tu anda na estrada, tu vês que as pessoas se cumprimentam, os motociclistas se cumprimentam. Andam juntos. Se tu vê alguém parado, mesmo que tu não conheça, tu para e pergunta pro cara o que está acontecendo, posso te ajudar, não posso te ajudar. Se há algum acidente, todo mundo para. Quer dizer, é uma colaboração muito grande, o que prova que o ser humano pode colaborar.
se ele quiser. Ele pode agir, atuar em grupo de uma forma muito mais... Para encerrar positiva. o negócio da moto, que lembramos do nosso amigo Álvares, qual foi o teu passeio mais legal que tu fez? O passeio mais legal foi ao Chile. Foi em 2014, nós fizemos 8.500 quilômetros e subimos as cordilheiras saímos pela Argentina. Que época do ano? Em abril. Tá. Nós não pegamos neve. Okay, não dá para pegar neve com moto, né? Porque é um horror. Saísse daqui de Porto Alegre? Saí daqui de Porto Alegre, fomos à Argentina, saímos ali por Bariloche, fizemos as cordilheiras, passamos por Valparaíso, Vina del Mar, a parte sul, Puerto Varas, Puerto Montt, e depois entramos em Santiago e voltamos então por Melo. Chegasse a molhar os pés no Pacífico lá? Cheguei a molhar os pés, fui em uma cidade chamada Frutillar, que é uma cidade que é na base de um vulcão chamado Osorno, que por incrível que pareça é uma cidade alemã dentro do Chile, porque Frutillar é colonizado por alemães. E maravilhoso, foi uma viagem, uma melhor, e quero repetir, mas não para o Chile, eu quero ir ao Peru. Legal, um dos livros do Álvaro conta um passeio de Tramandaí até Valparaíso. Exatamente. O Chile é um que destino... ele atravessou também num verão desses aí. Isso aí. Paulo Amorim, e a carreira, hein? Vamos falar dos jovens e dos Forever Youngs, neste momento de transição. Nós defendemos a tese, não porque somos pós-adolescentes, mas a experiência é importante. Eu vejo hoje uma ansiedade muito grande no jovem, que ele não consegue fixar raiz em nenhuma empresa, ele vai mudando, vai pipocando de um lugar para o outro, enquanto o cara com mais experiência, o Forever Young, este cara é um cara mais de raiz, né? Mas esse também mudou com a crise. O que está acontecendo no jovem e no Forever Young? A gente precisa voltar para entender assim, o que quer dizer carreira. O que é a palavra carreira? A palavra carreira tem origem na carraria. Carraria é uma fila de automóveis andando um atrás do outro. O conceito de carreira que a gente importou originalmente é o seguinte: tu entras numa carreira e nunca mais sai. Por exemplo, eu fiz isso. Eu entrei na área de gestão de pessoas, me formei em administração, e durante 35 anos eu trabalhei em gestão de pessoas. Eu não fiz mais nada além de gestão de pessoas. Não que isso seja pouco, óbvio, né? Tive várias experiências e tal. Mas a administração tem marketing, tem finanças, mas eu fui gestão de pessoas durante 35 anos. Administração geral, um monte de coisa. Quando fosse lá para o RH. Fui para o RH. E assim tu vai encontrar o engenheiro civil que trabalha em construção e faz construção a vida inteira, o jornalista que é jornalista a vida inteira. O que mudou? E para mim também mudou, e mudou para nós, né? Mudou que tu tem muito mais possibilidades hoje, e o conceito já não é mais de trilho em carreira. O conceito agora são de trilhas. Então hoje tu pode ter trilhas em carreiras, é isso que está acontecendo com o jovem. Então assim, se tu me perguntar hoje, Amorim, o que tu faz? Eu disse, puxa vida, vai ser difícil eu me caracterizar com uma coisa. Eu sou professor, eu sou consultor, eu sou palestrante, eu sou empreendedor, sou mentor. Então, assim, e talvez até motociclista eu possa incluir aí. Então, assim, esse é o novo conceito. Quando isso transcende para o mundo atual, com a crise, essas possibilidades, e o jovem que sempre teve dúvida do que eu faço, isso gera um problema, porque ele tem tanta alternativa que ele não sabe mais, bom, então eu vou tentar aqui, eu vou tentar ali, eu vou tentar lá. Não que não se deva experimentar, eu acho que o jovem deve experimentar. Mas existe um aspecto do que tu vai construir também. Esses dias me perguntaram, quanto tempo eu fico numa empresa? E eu devolvi a pergunta dizendo assim, em quanto tempo em uma empresa tu constrói alguma coisa? Que tu possa deixar ali, que tu diga, olha, eu fiz parte daquele projeto. Não vai ser em 1 mês ou 2 meses, tá? Também não vai ser em 15 anos. Mas assim, os tempos encurtaram, mas ainda existe uma ideia de tu poder viver uma experiência um pouco mais longa. Os estágios estão fazendo isso, né? Tu pode ficar 2 anos em estágios, e eu sempre digo, aproveita o estágio para circular por áreas. Estagia em marketing, estagia em RH, aproveita para experienciar isso, até para tu poder formar uma ideia de o que é melhor para ti, o que tu gosta mais, ou os que tu gosta mais. Tá? Então esse é o mundo. Isso quando vem para nós, não, os jovens para sempre, também começa a nos sacudir, dizer assim, pô, mas por que eu tenho que estar só em recursos humanos? Por que eu não posso escrever um livro? Por que eu não posso ser dono de uma padaria, mas continuar sendo um cara de recursos humanos? Por que eu não posso? Eu tive uma pet shop. Por que eu não posso ser dono de uma pet shop? Não, mas pet shop tu não estudou para ter pet shop. Claro que eu estudei, eu sou administrador. Entende? Então, assim, o mundo de possibilidades se abriu. Isso causa confusão, mais confusão na cabeça do jovem, mas, por outro lado, abre mais possibilidades para quem quer
abrir e explorar essas possibilidades, né? Então essa é a realidade. A crise acabou acelerando isso, porque empurra um monte de gente para o mercado que começa a tentar coisas diferentes, né? Quando tu está desempregado, a primeira coisa que tu pensa, bom, o que eu vou fazer? Então muita gente vai lá, faz curso de coach, né? Deu um boom de coaches no mercado. Tu chuta uma moita... Por quê? Porque, bom, eu não sabia o que eu ia fazer, eu vou ser coach. Aí tu tem vendedor fazendo curso de coach, tem engenheiro fazendo curso de coach, nada contra o coach, deixa eu deixar isso bem claro, eu sou extremamente a favor do processo, da metodologia, mas não é alguma coisa que deve ser massiva. Mas tudo bem, as pessoas procuram. E aí começam a ir para áreas até que não levam elas a lugar nenhum, que não tornam elas felizes, né? E aí a pergunta é, bom, o que me faz feliz? Vai experimentar algumas coisas, mas fica algum tempo, vivencia isso, constrói alguma coisa, né? Então isso junto com o mito de ser gerente, que é uma outra coisa que ainda existe, né? As pessoas querem ser gerentes. Esse dia eu perguntei para um jovem assim, qual é a tua visão de carreira? Eu quero ser gerente. Eu digo, mas em qual área? Ele disse, qualquer uma. Eu digo, não, como assim qualquer uma? Não, eu só quero ser gerente. Por quê? Porque o conceito da hierarquia também ainda está na nossa sociedade, e o conceito de que para ser bem sucedido, tu tem que ter um cargo de liderança, também ainda está na sociedade. Agora, a realidade é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, as empresas tinham 15 níveis hierárquicos, entre o presidente e o último supervisor. Hoje, uma empresa tem em média de 3 a 6 níveis hierárquicos. O que quer dizer isso? Não tem, se já não tinha, agora tem menos ainda espaço para todo mundo ser gerente. Então tem que mudar a forma de olhar a carreira. Crescimentos horizontais, ao invés de crescimentos verticais, crescimento por conhecimento. Eu fiquei 12 anos na Dell Computadores, no mesmo cargo, entre aspas, e aprendi enormemente, porque o meu crescimento foi horizontal. Não que não tenha crescido também em salário, etc. Então tem alguns mitos e algumas coisas que têm que começar a ser conversadas mais abertamente, tanto com o jovem, quanto conosco, os jovens que estão aí se questionando nas suas próprias carreiras depois de 30, 40 anos de trabalho, né? Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com Paulo Amorim falando mais sobre carreiras, essa questão do jovem, do Forever Young e de mentoria. Já voltamos. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 30 21 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795. Voltamos com o programa Ricardo Orlandini. Estamos falando com um mentor, administrador, motociclista, escritor, membro um dos criadores do Instituto Parallax, ex-vice-presidente da Dell Mundial na área de Peopleware, de gestão de pessoas, o Paulo Amorim. Paulo, te incomodar mais um pouquinho. Gestão de carreira dessa gurizada aí, mudou tudo, né? Mudou muito. Mudou muito pelo que a gente já tinha comentado, que por conta do número de possibilidades que se abriu e por conta de muita oferta que não é real, né? As ofertas do mundo novo, né? Então, seja nômade na sua carreira,
e seja bem sucedido. Esses tempos eu tive a oportunidade de conversar com um casal de nômades. O que é o nômade? Só para a gente clarificar aqui. São jovens que saem a caminhar pelo mundo inteiro e trabalhar onde eles estão. Então, eu estou em Paris, eu estou fazendo um freela é um freelance, né? Estou fazendo um freelance em Paris, daí depois eu vou lá para a Turquia, vou fazer um freelance na Turquia. E necessariamente não é na mesma área. Não é na mesma área. Então ele não vira especialista em nada. Não. E aí, ele fica um grande generalista. Isso, ele fica uma pessoa que sabe muito sobre nada. Tá? Como é que é? Sabe muito sobre nada. Exatamente. Tá? E aí, isso serve para alguma coisa? Olha, para se divertir durante a viagem. Só quando tu volta e cai no mundo real, que é que tu precisa te sustentar, que tu tem que ter uma geração financeira, isso é um problema, pode ser um problema. Se tu faz cachorro-quente, tu tem que saber fazer cachorro-quente. Exatamente. A não ser todo o processo do cachorro-quente. A não ser que tu pense na volta, ou talvez não pense em voltar, mas se pensar na volta, diz, bom, eu vou ser um especialista em nômades. Bom, pode até ser. Mas deixa eu te contar o que esse casal me falou, que eu achei bem bacana. Eles disseram assim, nós não conseguiríamos sobreviver com o dinheiro que nós ganhávamos ao longo. Eu passei 3 anos guardando dinheiro para viajar. E guardaram, sei lá, 50 mil reais cada um. E foi isso que sustentou essa viagem nômade. Só que quando a gente olha e enxerga os caras lá e dizem, bah, que legal, o cara está viajando, não tem dinheiro nenhum. Não, na verdade teve todo um planejamento, assim como o Albert Klink planeja lá quando ele vai velejar, o nômade também planeja. E planejou essa grana. E quando é que eles voltaram? Quando terminou. Terminou a grana, vamos embora. Terminou a grana, vamos voltar, estão trabalhando. Já está terminando a grana, já a passagem está comprada, vamos embora, entendeu? Então, assim, eu fiz isso para ilustrar, assim, não tenho nada contra ser nômade, contra passear o mundo, conhecer o mundo, é legal, mas assim, quando a gente faz gestão de carreira e fala com o jovem, tem que clarificar algumas coisas. Porque não é esse mundo mar de rosas, porque existe uma realidade. O que tu está construindo de conhecimento ao longo dessa tua viagem? Minha filha está no Panamá, essa semana eu estava conversando com ela. Está trabalhando numa empresa de tecnologia e tal. E eu disse para ela assim, o que tu está estudando aí? Eu perguntei para ela. Ela está há 3 meses lá. Você, como assim estudando? Eu estou trabalhando. Eu digo, não, estou ok trabalhando. Mas e o estudo? Onde é que que curso tu vai fazer? Que universidade tu vai... Que pós tu vai fazer aí? Que tipo de aprendizagem tu vai agregar além do trabalho? Né? Então, eu acho que são essas coisas que a gente tem que começar a conversar na gestão de carreiras jovens, que não são coisas excludentes. E não pode cair muito nesse modismo de, tudo é legal, tudo é bacana, vai experimentar. Experimenta, mas experimenta planejadamente. Tá? Eu quero conviver com uma área lá, eu gostaria de conhecer a área de zoobotânica, vai fazer um estágio em zoobotânica, fica um tempo em zoobotânica, conhece zoobotânica, pode não gostar, se não gostar, sai. Faz um ano sabático, coisa e tal. Esse ano sabático, eu até hoje não conseguia, dizem que é muito bom, né? Então assim, vai pensar um pouco, mas assim, a dica que eu sempre dou é, experimenta. Não fica eu vejo muita gente dizendo assim, se eu tivesse feito aquilo, eu teria sido feliz. Aí eu pergunto, mas tu fizeste? Não. Então como é que tu pode dizer que tu teria sido feliz? Não posso. Então, vamos parar. Né? É mais ou menos. O Amorim, eu tenho que conversar, meu filho está morando na Polônia, já desde janeiro, ele é minha nora, vivendo um outro mundo. E um mundo sem crise. Opa, não tem crise? Não. Meu filho falou comigo a semana passada, se em um mês ele trabalha na área de tecnologia, 1, 2 propostas de emprego, ele recebe uma meia dúzia por semana. Interessante isso. É um mercado extremamente aquecido para todos. Precisa de uma coisa, gente, não pense que isso aí não vai. Tem que falar inglês. Todas as empresas, na Polônia, na Turquia, na China. Bom, na China o chinês me disse como é que ele falava lá, um chinês de Pequim com um chinês do Cantão, como é que eles se entendiam em inglês? Inglês. Porque são 2 línguas diferentes. Eles não se entendem. Na Índia tem 19 mil dialetos em tamil. O indiano fala entre si em inglês. Então, para ver essa questão que nós estamos falando. Então, tu és um cara conectado. Com certeza. Nós estamos patinando aqui no Brasil. Patinando. Agora entrando numa eleição, acho que aí nós patinamos ainda mais um tempo. Não sabemos quem vai ser, também pouco
Não é o nosso tema tratar de eleições, mas é tratar da economia. A nossa economia está patinando desde 2012 e 2013, andando para trás. A carga tributária aumentando um monte, oferta de emprego, geramos 85 milhões de empregos. Tá, ok, perdemos 87 milhões, tá, pô, legal, ótimo, né? É um número bacana, né? Bonito. Tá, o cara do marketing diz uma coisa, não diz que nós perdemos 3 milhões, né, no período. Tá, eu estou dando um número aleatório aqui. Como é que é conviver num mundo extremamente competitivo, que está cada vez mais competitivo, em que a Europa vai lá, os Estados Unidos, essa semana já anunciou, a semana passada, o PIB 4,5%. Inacreditável. 4,5% com o Donald Trump presidente. Gente, o Donald Trump presidente dos Estados Unidos, o trabalhador americano não quer outro presidente. Vamos lá, o cara que se empregou e a indústria que está pagando menos imposto e está empregando não quer outro presidente. Né? Gente, nós podemos detestar o Trump, mas vocês sabem por que ele foi eleito, né? Primeiro, que ele fez campanha onde tinha que fazer e prometeu trabalho, emprego. Está entregando. Né? E renda, melhorar a renda e diminuir os impostos. Foi o que ele Aliás, prometeu. as mesmas promessas a gente tem por aqui, o que a gente não tem são as entregas. Né? Não tem as entregas. Como é que tu vê isso aí? E essa perda cada vez maior, nós estamos com filhos fora do Brasil, cada vez maior. A nossa gurizada, quer dizer, o nosso maior patrimônio, que são os nossos filhos do Brasil, do amado Brasil, estão indo embora. E vou te dizer mais, a gente vai voltar a falar dos filhos, mas assim, não são só os filhos. Muitos pais estão indo. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que já foram para Portugal, e não foram passar um tempo em Portugal. Não. Foram para Portugal. Venderam tudo aqui e dizem assim, fui. Vou botar um negócio de congelado, etc. Bom, é preocupante, né? Óbvio que é preocupante porque se tu já tem esse atraso que a gente tem aí, e se os nossos melhores recursos estão indo para fora, é óbvio que nós vamos sofrer duplamente. O que eu acho assim é que quem está aqui, eu ouvi uma frase que nem é minha, muito tempo atrás, que tu é bem sucedido ou tu cresce quando o preparo encontra a oportunidade. Tá? Então, assim, tu ficar parado esperando a oportunidade chegar sem te preparar, ela vai chegar. A oportunidade vem em algum momento, seja aqui, seja fora. Mas tu tem que te preparar. Tá? Nós estávamos falando inglês, tu tem que estudar inglês, tem que falar inglês, não é estudar inglês, é falar inglês, que é muito mais do que estudar. Tá? Eu hoje tenho grandes clientes meus da Parallax. Aliás, sexta-feira agora eu vou estar num cliente fazendo uma webinar de Cultural Awareness, que é falar com os funcionários sobre como lidar com culturas, porque eu falo inglês, e vai ser em inglês. Tá? Eu vou dar uma palestra para 750 pessoas numa empresa de tecnologia, toda em inglês. Então, assim, eu estou usando o idioma, mas tem que olhar o preparo. Agora, para onde é que eu olho para me preparar? Olha para fora. Olha para o que o mundo está... A Europa está envelhecendo. A Europa vai buscar mais gente aqui, vai buscar mais gente nos Estados Unidos. Quando um jovem chega lá, ou um grupo de jovens que fala inglês e tem experiência, deu. Porque o brasileiro trabalha muito. Então, assim, nós quando chegamos nesses países, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa... A minha nora não consegue entender, tá? Ela chegava às 8 horas na empresa e ficava até às 18. Ela chegava antes de todo mundo e saía depois. Daí a chefe chegou, mas por que tu está fazendo isso? O teu horário tu pode chegar às 10 até às 4 da tarde. É das 10 às 4. Esse é o teu horário. Não precisa vir antes, não ir depois. Ah, tá, mas é diferente. As férias são diferentes. Trabalha sábado e domingo, quando precisa. É diferente. Outra visão. Mas assim... tipo o americano tem o 9 to 5, agora é até melhor, tento fora. Tento fora. Então tu vê assim, tudo isso, quando nós chegamos, quando o brasileiro chega, ele tem um espaço que é inacreditável, porque assim, nós trabalhamos muito, não é que a gente é louco por trabalhar, a gente trabalha muito, a gente acorda às 7 horas da manhã, 7h30 a gente está no trabalho, a gente sai às vezes 18, 19 horas, porque a gente gosta desse negócio. Então, o que acontece é que o envelhecimento da Europa, a necessidade de levar mais gente. Estados Unidos agora está um pouco mais fechado, né? Tá. Mas também está... Mr. Trump. Mas ainda tem espaço. Mas não tem mais aquele Welcome to USA, Bill Clinton abanando. Está um pouquinho mais complexo, né? Mas tudo isso
somado à nossa crise, é que leva o nosso jovem para lá, e não o nosso jovem, todos os jovens de todas as idades, para fora. Esse é um problema para o nosso país, né? Os mais qualificados estão indo. Não é que quem fique seja ruim, porque também não tem lugar para todo mundo. Esses programas que fizeram de jogar nossos jovens das universidades brasileiras com bolsas na Europa e nos Estados Unidos, ele termina a bolsa, cumpre o prazo de 2 ou 3 anos que ele tem que ficar aqui e já arranjou a colocação dele lá fora e deu. Nós estamos formando gente nossa lá fora não para ficar aqui. Não para ficar aqui. Então, assim, tem solução? Bom, eu acho que tem, não é a curto prazo, porque a gente construiu aí um processo que nós não vamos recuperar essa economia tão rápido. Tem que acreditar, eu sou um dos caras que acredito, mas é a realidade atual, né? As pessoas, e quem está se preparando, e hoje em dia tu não precisa ter muito dinheiro para se preparar, tu não precisa pagar curso de inglês nem nada, está se preparando, está indo, está saindo daqui. Tá? O que a gente tem que talvez é começar a criar esses espaços para as pessoas investirem aqui dentro do nosso mercado. É possível. Paulo Amorim, contato contigo e com o Instituto Paralax? Contato pode ser pelo amorim@paralaxinstituto.com, meu e-mail, Paralax com 2 L's e X no final. E o meu celular é 99189-4440, prefixo 51. Pode falar direto comigo. Obrigado, meu amigo. Sempre um prazer estar contigo. Tá? Até o próximo programa. Há mais de 50 anos, o restaurante Prince oferece a seus clientes o original sanduíche aberto, os filés à milanesa, recheado, grelhado, com molho de nata, acebolado ou alho e óleo. Aberto nas noites de segunda a sábado, é perfeito para o happy hour e jantares entre amigos e família. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. O endereço pode parecer novo, mas a mostarda continua muito forte. Teleentrega 999613795.